Sempre alerta, eu vou gravar um vídeo agora sobre o primeiro item da especialidade de cinefilia, que consiste em contar a história do cinema brasileiro e do cinema mundial. Vou começar pelo cinema brasileiro. Vamos lá. Então, a primeira exibição do nosso cinema foi em 1896, no Rio de Janeiro, e participou dessa exibição somente pessoas da elite. A primeira produção brasileira ela já veio ocorrer em 1898, com um filme chamado A Vista da Baía de Guanabara, feita por um cineasta italiano. Logo nessa época também surgiram o avanço da eletricidade, que permitiu que tivessem mais salas de exibição. Já em 1908, São Paulo e Rio de Janeiro eram os polos de exibição do cinema brasileiro. E nessa época surgem também pequenas produções de proprietários das salas de cinema. E muitas dessas produções elas eram feitas baseadas em acontecimentos da mídia, como o crime da mala, que aconteceu e eles fizeram um filminho sobre isso. E já em 1916, a gente teve a popularização dos cinejornais. O que eles eram? Eles estavam ali para preencher a programação dos cinemas, e aí também surgem as chamadas cavações, que eram produções feitas por encomenda, mandadas por indústrias ou famílias nobres, que aí as indústrias pediam para eles gravarem comerciais, coisas assim, enquanto as produções de famílias eram filmes de casamento, festas, essas coisas. Já em 1920, o cinema se expande para as outras capitais e surgem as primeiras revistas especializadas. Já em 1930, surge o primeiro estúdio brasileiro, que é a Cinédia, que acaba profissionalizando a produção de filmes. E é nessa época também que surge a tecnologia do som. Ou seja, e aí a Cinédia começou a produzir musicais que ajudaram a alçar a fama cantores como Carmen Miranda. Já em 1940, nós temos novos centros de cinema e surge também a chanchada, que era um gênero de comédia, com dois personagens muito famosos, que foi Grande Otelo e Oscarito. E aí nós temos filmes como Matar ou Correr, e eles ficaram em alta até a década de 50. Vera Cruz foi um outro grande estúdio brasileiro, que eles se especializaram, eles produziram mais dramas mais aprimorados, como O Cangaceiro, de Lima Barreto, que trouxe para o Brasil, que fez nascer no Brasil o gênero cangaço. Só que tinha um problema nessas produções da Vera Cruz, é que elas tentavam imitar as produções hollywoodianas. E esse era o problema, porque o cinema brasileiro não tinha tanto dinheiro, nem tantos telespectadores, pessoas para irem às salas, e o que acabou levando a Vera Cruz à falência. Logo depois surge o Cinema Novo, que foi responsável por trazer um caráter mais nacional e formar um cinema brasileiro. Eles tiveram muita relevância durante os anos 60, e nós temos o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar, que foi O Pagador de Promessas. E Glauber Rocha é o grande cineasta da vez. Em 1964, ele lança um dos filmes que é famoso até hoje, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E sua temática era sempre voltada para mudanças políticas e que trazia também um pouco de violência. E logo depois da ditadura, o Cinema Novo ele se tornou oposição aqui no Brasil. Então, logo depois que foi instaurado o AI-5, as produções começaram a ser censuradas. E aí tinha que ser criativo para ter o filme aprovado. Só que aí vem o tropicalismo e traz toda uma licença poética para poder trabalhar com as coisas, enfim. O grande problema do cinema brasileiro durante a ditadura também foi a grave crise, que atrapalhou muito as produções brasileiras, e o cinema basicamente só sobreviveu por conta dos festivais de cinema. Nessa época também a gente tem uma exceção, que foi o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que levou 10 milhões de pessoas para o cinema, batendo um recorde. A Era da Retomada. Bom, a Era da Retomada foi logo depois da redemocratização do Brasil, e o cinema brasileiro ele ganhou uma nova chance. Ele
voltou de novo a ter certa relevância a partir dos anos 90. E aí o que acontece? FHC, ele implanta a lei audiovisual, né? Essa lei entra em vigor, e aí ajudando muito a produção brasileira. Em 1997 surge a Globo Filmes, que faz com que o Brasil volte a se destacar internacionalmente. Central do Brasil é um filme de 1998, com a Fernanda Montenegro, que fez com que ela concorresse ao Oscar de melhor atriz na época. Atualmente, as produções brasileiras, elas são excessivamente de comédia. Porém, como Se Eu Fosse Você, que foi um filme muito famoso da comédia brasileira mais atual. Porém, nós temos outros filmes mais dramáticos, como Tropa de Elite, demonstrando a versatilidade do nosso cinema. E hoje em dia, as peças audiovisuais que não pertencem às grandes produtoras, né, como a Globo Filmes, basicamente sobrevivem por conta da lei de incentivo. Bom, agora eu vou falar da história do cinema mundial. Ok, antes de falar de cinema mundial, a gente tem que falar rapidinho sobre fotografia, porque o cinema, ele e a fotografia caminharam juntos. É preciso entender um pouquinho da história da fotografia para depois a gente poder entender a história do cinema. Porque assim, a fotografia, ela trouxe o advento de você conseguir colocar, você poder ter uma imagem, reproduzir uma imagem em uma superfície. E aí o cinema já pega esse gatilho e vai. Mas enfim, os dois estão conectados e, cinema, ele é uma abreviação de cinematógrafo, que vem do grego cine, que significa movimento, e ógrafo, que significa gravar. Então, cinematógrafo, movimento gravado. Bom, surgiram então os primeiros inventores de diversos países que quiseram trazer movimento para as imagens. E aí, como é que foi isso? Nós tivemos várias invenções do que ia se tornar o nosso cinema de hoje. Nós tivemos coisas como a lanterna mágica. A lanterna mágica era basicamente um cone que produzia, né, projetava uma imagem através de lentes e luz. E aí desenhos eram feitos à mão nessas lentes, no vidro do fundo. E as histórias eram narradas e às vezes elas tinham música acompanhada. Bom, eu só vou falar desse da lanterna mágica porque as maneiras como se gravavam e os meios de produção são assunto para um próximo item da especialidade. Aí a gente tem a lanterna mágica, o praxinoscópio, o cinematoscópio, cinetoscópio, na verdade. E, finalmente, o cinematógrafo, que foi criado pelos irmãos Lumière. Antes disso, as produções eram basicamente várias imagens sendo rodadas, e aí traziam depois, dava velocidade nelas e elas ganhavam certa impressão de movimento. Somente com o cinematógrafo de Lumière, dos irmãos Lumière, foi possível que se gravassem imagens e se reproduzisse bem rapidamente, porque antes tinha que ter as fotos depois do movimento, né? Se você já gravava o próprio movimento, né? E aí, antes disso, esses utensílios anteriores, que eram o cinema da época, eram exibidos em cafés e em terraços. Só que agora, com o cinematógrafo de Lumière, eles começaram a ser exibidos em salas escuras. Bom, o cinematógrafo foi inventado no final do século XIX e os irmãos Lumière também foram responsáveis para a contribuição da fotografia colorida. Só que eles não seguiram no ramo do cinema. Logo depois, a gente tem a primeira exibição, que foi em Paris, em 1895. Logo depois, em 1986, a gente tem a primeira exibição aqui no Brasil. Foram basicamente 10 curtas e eu vou rodar o vídeo aqui logo depois. Inicialmente, o cinema ele tinha somente fins documentais. Eram
Era gravar imagens, cenas, nada pra entreter, era mais documental. Só que aí, ele era chamado de teatro filmado. Só que aí nós tivemos dois pioneiros que trouxeram essa novidade, que foi o cinema narrativo. Eles resolveram contar histórias através das câmeras e usar técnicas para fazer isso. A gente tem Alice Guy Blanchet e Georges Méliès. Bom, Alice Guy Blanchet, ela foi uma mulher francesa que ela era secretária de uma produtora de filmes, né, de uma produtora. E aí ela ficou impressionada com o cinematógrafo de Lumière e aí ela resolveu contar histórias através dessas câmeras, não tem aspas nisso, dessas câmeras, e ela se tornou uma grande produtora e foi a primeira pessoa a viver do cinema. Ela se casou em 1920, ela se casou em 1907, e aí ela foi para os Estados Unidos, onde ela montou o produtor, criou a própria produtora, construiu estúdios, chegou a fazer mais de 1000 gravações. Só que aí depois que ela se separou em 1920, ela voltou para a França e nunca mais conseguiu retomar a carreira de diretora. Ela foi um pioneira, sim, só que ela foi apagada da história, e agora que os historiadores voltam a dar o devido valor a ela. Mas o outro foi Georges Méliès. Ele era um mágico e ilusionista, que também se impressionou com o cinematógrafo dos Lumière, e ele ficou famoso por também pela tecnologia de cortes, usar o zoom. Hélice, ela ficou muito conhecida por um filme que ela gravou, que era uma adaptação de uma história que era... esqueci, meu Deus. Fada de Repolhos foi o filme que ela gravou. E aí ela trouxe a dupla exposição, aumentar e diminuir a velocidade para criar os efeitos dela. Enquanto Méliès, ele usou o zoom, a sobreexposição. E ele, como ele era ilusionista, ele trouxe, e ator, ele trouxe técnicas do teatro e do ilusionismo para compor os filmes dele. E aí ele alcançou muito sucesso, né? E aí o que a gente tem? O filme mais famoso dele foi Viagem à Lua, de 1902. Nessa época a gente também pode falar do expressionismo alemão e do simbolismo espanhol, que também chamava muita atenção. Bom, até aí o cinema era uma atividade complementar. Como assim? Ele não tinha muitas salas, ele tava ali entre apresentações de teatro, entre apresentações de circo. Ele não era visto como um entretenimento completo em si, até porque os filmes eram muito curtos também nessa época. Até que surge um personagem que todos conhecem e que foi crucial para a história do cinema: Charlie Chaplin. Bom, Charlie Chaplin era ator, dançarino, de produtor e diretor. E ele ficou famoso, pelo talento dele, mas assim, o personagem dele que mais ficou famoso é o amado Carlitos. Bom, o vagabundo Carlitos aparece em vários filmes do Chaplin. E, bom, em 1920 a gente tem o advento do som, como eu já falei. Só que Charlie Chaplin, ele tinha um certo problema com o som, porque ele imaginava que cada pessoa em diferentes países imaginava a voz do Carlitos de uma certa maneira. Ele não queria estragar essa experiência do espectador. Então, Tempos Modernos é um filme magnífico, que fala sobre diversas questões, e que Carlitos, ele não fala nada durante o filme todo. No fim do filme ele tem uma apresentação para fazer, ele tem que cantar, e aí ele solta trechos em várias línguas, para que cada pessoa pudesse, ter um pouco da experiência de Carlitos falando sua língua e ver como é que seria. O primeiro filme em que o Charlie Chaplin fala, é O Grande Ditador, que é um filme... Assim, vamos fazer uma pausa na minha fala aqui, porque O Grande Ditador é um filme maravilhoso. É um filme que ele fala um pouco... é basicamente um exemplo de Hitler, né? Só que quando o filme foi produzido, ainda não se sabiam todos os terrores e as coisas terríveis que Hitler fazia dentro da Alemanha, com os judeus principalmente. Tanto que o filme foi lançado, se não me engano, entre 39 e 40, e Charlie Chaplin, depois que ele descobriu o que acontecia do Holocausto e tudo mais, ele se arrependeu
Ele não queria ter feito o filme daquele, porque querendo ou não, o filme ele é humorado. O filme tem um discurso maravilhoso no final, mas ele tem cenas muito divertidas também. Basicamente a gente tem o grande ditador, que é interpretado por Charlie Chaplin, e Charles também interpreta um judeu. E aí eles trocam de lugar durante as confusões do filme, só que é um filme humorado por se tratar, né, do que se tratava, da questão dos judeus e da guerra e tudo mais. Tanto que depois que o filme foi publicado, exibido, não sei, Charlie Chaplin começaram a acusar ele de ser comunista. O filme não foi exibido na Alemanha, é claro. E acho que ele teve que voltar para Inglaterra, porque não queriam ele nos Estados Unidos e tudo mais. Mas enfim, na década de 50 surge o advento da cor. E agora nós vamos falar da maior empresa, né, da fábrica de sonhos, Hollywood. Bom, Hollywood, ela nasceu por questões de necessidade. A maioria das produções americanas eram gravadas ali no leste dos Estados Unidos, Nova York e tal. Só que tinha um problema, porque não dava pra gravar o ano todo, porque a gente tinha as intempéries de frio, neve, essas coisas que atrapalhavam muito na gravação dos filmes. E aí a gente tinha o lado oeste, lá pra Califórnia, que tinha um clima mais ou menos bom o ano todo, as terras eram muito baratas, eles tinham muita facilidade em achar rios, lagos, áreas imensas, montanhas para gravar, então isso enriquecia muito os filmes. Além de que muitos produtores foram para Hollywood fugindo de processos de patentes e direitos autorais e várias coisas que eram muito mais caras em outros lugares. Então eles foram para Hollywood porque convinha, né, era a época. E assim, até aí os filmes, eles não tinham um padrão, para se dizer. Isso prejudicava um pouco a indústria do cinema. E aí que surgem grandes indústrias cinematográficas que existem até hoje, como a MGM, a Paramount, a Warner Bros, a Fox, a Universal, a Columbia e a United Artists. Bom, surge então a Fábrica dos Sonhos. E a partir dos anos 80, tem uma coisa que marca muito Hollywood e que diferencia de todos os outros cinemas do mundo, que é a questão da tecnologia. Porque a tecnologia ela vem para mudar a experiência que o espectador tem na sala de cinema. Tanto que nenhum cinema de qualquer lugar, nenhum lugar consegue competir com a tecnologia dos filmes de Hollywood, né? Convenhamos que eu falei daquele filme russo que peca muito em efeito especial. Bom, depois daí surgem as fitas e os home videos. Eles permitiram que os filmes agora saíssem do cinema e fossem levados para casa de vocês. Também permitiu que fossem gravados os primeiros filmes caseiros, que trouxeram uma oportunidade para a galera inovar, usar a criatividade delas e nascerem os filmes independentes, que também tiveram uma demanda crescente na época. E aí o cinema passou a cada vez mais ser visto como um produto. Principalmente quando a gente teve a ascensão dos DVDs no início do século XXI, início dos anos 2000. Bom, e aí e os DVDs trouxeram outra coisa que chama muita atenção da galera pro cinema, porque no DVD às vezes a gente tem os bônus, cena pós-créditos, cortes, bastidores, erros de gravação, e aí isso traz uma conexão de quem tá vendo o filme não só com o cinema, mas com uma produção, com os atores, que tem a conversa, não sei o quê. E, bom, a gente tem também um fenômeno dos filmes que, assim, não tem como falar de cinema e não falar uma característica de um bocado de filme, que são os blockbusters. Todo mundo sabe que é blockbuster, mas, tipo assim, conhece que é blockbuster, mas talvez não saiba o significado. Blockbusters são grandes produções com um herói. E aí a gente tem Duro de Matar, ou até o próprio filme que eu falei no outro vídeo, Matar ou Morrer. A gente tem um herói centrado numa narrativa e a gente tem umas grandes produções, né? A gente tem também os filmes do Jack Chan e principalmente os filmes de super-herói, claro. E aí a Marvel e a DC, elas conseguem trazer toda essa mágica dos blockbusters, que são os filmes que mais fazem sucesso hoje. Bom, gente, basicamente essa é a história do cinema mundial.
e como ele evoluiu ao longo dos tempos. Lumière nunca achou, acho que ele nunca pôde imaginar que o cinema ia chegar onde ele chegou hoje. E assim, o cinema ele evoluiu de acordo com a demanda da sociedade, por isso que ele foi modificando com o tempo e até se tornar no que é hoje. Vamos descobrir qual será o futuro do cinema. Então é isso, até a próxima, sempre alerta!